Hoje vamos falar das incisões em implantodontia. A incisão mais utilizada em implantodontia é a incisão supracrestal linear. A incisão supracrestal ela é realizada sobre a crista do processo alveolar edêntulo. Esse processo alveolar remanescente após as extrações dentárias, e ela apresenta uma trajetória linear que não tende a ser uma reta. Essa trajetória tende a ser uma curva acompanhando o alinhamento do arco dentário. Essa curva vai ser um pouco menos acentuada na região posterior e vai ser um pouco mais acentuada na região anterior, conforme a anatomia do arco dentário. Essa incisão supracrestal linear apresenta algumas variações. E a primeira variação que nós vamos descrever é com relação à profundidade da incisão. Essa incisão ela pode ser mais profunda, envolvendo todos os tecidos epitélio, conjuntivo e periósteo, caracterizando uma incisão supracrestal linear de espessura total. Ou ela pode envolver apenas parcialmente esses tecidos supracrestais, envolvendo o epitélio e uma parte do tecido conjuntivo. Essa incisão parcial ela é a incisão supracrestal linear de espessura parcial, que vai ser utilizada em algumas técnicas, como técnicas de rolamento ou técnica para remoção de enxertos conjuntivos. Vamos executar agora, neste espaço edêntulo maior, compatível a 2 pré-molares e 1 molar, a incisão supracrestal linear de espessura total. Essa incisão apresenta uma segunda variação, que é com relação aos deslocamentos para-vestibular ou para-apical dessa incisão. O motivo desse deslocamento é para otimizarmos o tecido, a mucosa mastigatória existente em cima dessa crista alveolar. Quando queremos ganhar uma faixa mais espessa, uma faixa mais longa de mucosa queratinizada, podemos deslocar essa incisão mais para a palatal. Uma técnica que faz o inverso, o deslocamento dessa incisão mais para vestibular, é quando queremos rodar mini retalhos para a região interimplantar, caracterizando a incisão de Pallassi. Normalmente, a maioria das cirurgias, essa incisão supracrestal, ela é o que nós chamamos de incisão mediana. Ela vai correr na região medial da crista, no centro da crista, que seria compatível com o sulco central dos molares e pré-molares e compatível com o bordo incisal dos dentes anteriores. Essa incisão, quando ocorre nesta porção, ela é chamada de incisão supracrestal mediana. Quando fazemos um deslocamento para palatal, chama-se incisão supracrestal linear deslocada para a palatal. O limite que podemos deslocar não é a cervical total lingual dos dentes. Isso faria com que uma boa área da crista, após expostos os implantes, ficassem sem recobrimento, tendo que cicatrizar por segunda intenção. E isso não é o ideal. Quando fazemos o deslocamento, devemos dividir a metade da distância entre o sulco central e a margem gengival mais palatina, e na metade deste caminho, que possivelmente será compatível com a ponta da cúspide da raiz palatina, da ponta da cúspide palatina, devemos fazer a incisão deslocada de 1,5 mm, 1 milímetro, no máximo, numa crista bem edêntula, em coroas largas, 2 milímetros de deslocamento, não excedendo o bordo lateral de um implante. Lembrando que o bordo de um implante, na maioria dos sistemas, é mais estreito do que uma coroa dentária. A outra modalidade, que seria o deslocamento para vestibular, tem sido cada vez menos utilizado. Ela é descrita na técnica clássica do Pallassi
mas tem que se tomar um cuidado muito grande de que a margem que ainda vai ser remanescente entre a nossa incisão e a linha mucogengival seja superior a 3 milímetros. Se você invadir essa distância, fazendo com que a sua margem gengival seja inferior a 3 milímetros, talvez não seja uma boa indicação essa incisão com deslocamento vestibular. Continuamos achando que a ideal seria a supracrestal mediana, onde não precisamos modular os tecidos, e havendo necessidade de modulação, deslocamento de 1 a 1,5 mm para palatal, ficando ainda dentro das plataformas de emergência dos implantes, não deixando área para cicatrização por segunda intenção. Essa incisão, normalmente hoje utilizamos lâminas menores, lâminas pequenas. Essa é uma lâmina 15C, uma lâmina muito utilizada em implantodontia. Essa lâmina ela vai penetrar na crista. Normalmente, mesmo quando vamos fazer incisões de retalho dividido, no ponto mais distal fazemos em espessura total para definirmos a espessura que existe, a espessura disponível de tecido. Nesse caso, como vamos fazer uma incisão supracrestal linear de espessura total, nós vamos colocar a incisão, preferencialmente a lâmina vai fazer a primeira punção, que chamamos de punção exploratória, na parte mais distal e bem perpendicular à crista alveolar. Tocamos até o fundo da crista. Quando tocamos até o fundo da crista, nesse momento temos a informação que poderia ser feito via tomografia computadorizada, via agulhas anestésicas, via sonda da espessura dessa mucosa. Na maioria dos casos, nós ganhamos tempo fazendo com a própria lâmina, removemos a lâmina e nesse momento a gente pode medir a espessura dessa mucosa. Vamos à incisão. Fazemos a punção bem perpendicular e inclinamos mais ou menos 45 graus o cabo do bisturi para anterior e simplesmente puxamos num único movimento para anterior, fazendo uma linha bem demarcada, bem nítida, seguindo a região mediana até chegarmos na distal do dente mais anterior. Nesse momento, voltamos a colocar o bisturi um pouco mais perpendicular e chegamos até o sulco dos dentes. Está feita nesse momento a incisão supracrestal linear mediana de espessura total. Agora fica fácil de fazermos o descolamento dos tecidos. Esse descolamento pode ser feito uma confirmação da incisão com o dissector, que vai soltar o tecido mais difícil de soltar nessa incisão, que é o periósteo. Reconfirmamos. Devemos soltar, relaxar ainda com o bisturi as regiões intrasulculares com a incisão intrasulcular, contornando a região vestibular do dente mais anterior, lingual do dente mais anterior. Essa incisão ela deve vir até aproximadamente a metade da margem cervical dos dentes anteriores e posteriores. Da mesma maneira que fizemos no dente mais anterior, fazemos no dente mais posterior, até a metade da margem vestibular e lingual. Reconfirmando a incisão com dissector e com um descolador, a nossa preferência pelo descolador de Molt, soltamos o periósteo até expormos a crista que trabalharemos com os nossos implantes. Esta é a incisão supracrestal linear mediana.